A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando o programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Aqui pela Mais FM você fica bem informado e você pode ouvir em Anápolis em 87.9 a nossa frequência e você ouve também no fmmais.com.br, a nossa página na internet e também nos aplicativos. Você baixa o nosso aplicativo e ouve em qualquer lugar do mundo. A gente começa o nosso programa transmitindo ao vivo também pelo Facebook, já agradecendo o pessoal que já está se conectando aí, participando conosco. Você pode deixar a sua reclamação, a sua queixa, o seu comentário e nós vamos incluir na pauta do programa desta quinta-feira. Nós começamos o nosso programa, nos bastidores aqui nos ajuda a Kellen Cunha e comigo aqui na mesa da Mais FM está o nosso companheiro, jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia, nossos amigos da Mais FM, ao pessoal que está aqui cedinho, acompanhando as informações com a gente. Uma manhã diferente, né? Uma quinta-feira nublada. Nublada depois de uma noite chuvosa, né? Depois de uma noite de intensas chuvas em Goiás, diversos pontos de Goiás, Goiânia, essa região nossa aqui, Goiânia, Anápolis, né, e esse entorno, né? Chuvas muito intensas. Eu estava pedindo por uma chuvinha aí, né? Estava pedindo para dar uma quebra. A cidade de Goiânia ficou 86 dias sem chuva. Uhum. Anápolis deve ter sido mais ou menos a mesma média, né? Brasília, segundo o jornal de Brasília, foram 81 dias sem uma gotinha d'água. Se a gente está no meio... fizer a média, né? Fizer uma média, também com 83 dias. 83 dias, mais ou menos. Eu nunca fiz essa conta, não, mas eu acredito que é por aí, né? Graças a Deus, né, uma noite chuvosa, bem gostosa, e vamos torcer para que continue, né? Vamos torcer para que tenha mais chuvas esse ano do que no ano passado, até porque uma das grandes preocupações da cidade, e ontem várias matérias, várias reportagens mostraram isso, é a tal da falta d'água, né? Então, quando começa a chover assim, a gente se alegra porque pode amenizar essa situação. Ontem, várias reclamações sobre falta d'água na cidade, também reclamações com relação a desvio de esgoto, né? Entrando sem tratamento lá no Ribeirão aqui da cidade, né? E, inclusive, foi notícia nacional ontem a cidade de Anápolis por causa desse vazamento de esgoto no Rio das Antas, lamentavelmente. Bom, mas vamos falar do esporte? Ou você vai fazer como eu, vai boicotar essa? Não vou não. O Flamengo ontem e contra o Cruzeiro, recebeu o Cruzeiro no Maracanã e perdeu de 2-0. Uhum. Ficou complicadíssima a situação do Flamengo na partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Não apresentou um bom futebol, ficou cercando o Cruzeiro 1-0. Segundo tempo, o Flamengo tendo posse de bola, mas não dominando o jogo, né? Apesar de ter a posse de bola, quem promovia as ações era o Cruzeiro.
que num contra-ataque fez o segundo gol. E aí agora o Flamengo precisa vencer de 2 para levar para pênaltis ou mais. Ou mais pra... No Mineirão. Né? Então, uma situação complicadíssima. A vida complicada também teve o Corinthians, mas dessa vez jogando fora. Foi até o Chile, enfrentou o Colo-Colo do Valdívia, El Mago, para quem é torcedor do Palmeiras, lembra, tem boas recordações do Valdívia. E perdeu lá no Chile por 1-0, mas tem esse alento. O placar mínimo e o jogo de volta é em casa. Decide a sua vaga em casa. Deste enfrentamento entre Cruzeiro e Flamengo, sai o classificado para enfrentar o vencedor de Boca e Libertad do Paraguai. E ontem o Boca deu um passo importante à classificação também, porque venceu por 2-0. Então, quem passar de Cruzeiro e Flamengo vai ter outra. Aí sim, pedreira danada, porque é um time que, independentemente do momento em que atravessa, da situação que está, do elenco que tem, é um time que tem muita tradição na disputa de torneios internacionais e sul-americanos, como é o Boca. Então, fortes emoções nessa reta final. É isso aí. Então, nós vamos acompanhar os jogos. Hoje tem jogo também, né? Parece que tem... tem mais jogos. Mas ontem, pelo Campeonato Brasileiro, teve um jogo adiantado. Uma rodada que foi adiantada entre Cruzeiro e Ceará. Né? O jogo terminou empatado. Perdão, Cruzeiro não, entre o Santos e Ceará. O jogo acabou empatado. E é uma rodada antecipada justamente para criar um espaço na agenda para que o Santos possa cumprir também a sua programação nos jogos de oitavas de final da Libertadores. Então, teve este jogo. Muito bem. Deixamos passar alguma coisa ou vamos conferir aqui? Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Cumprimos bem? Não. Nós tivemos pela Sul-Americana o Cerro, que não é o Cerro Porteño, é o Cerro do Paraguai, recebendo o Bahia. E o Bahia empatou, tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, então se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá certo? Hoje, você quer saber de hoje? Hoje nós temos, pela Taça Libertadores, nós temos um clássico argentino, às 7h30, horário local, nós temos Racing e River Plate. Pela Copa Sul-Americana, no mesmo horário, tem brasileiro jogando, é o Vasco. O Vasco recebe a LDU. LDU que não traz boas recordações para o torcedor do Fluminense. LDU. O Vasco então recebe nessa fase da Sul-Americana. Também pela Libertadores tem jogos internacionais e o brasileiro que entra em campo é o Palmeiras. O Palmeiras daquela encunha que enfrenta, sim, o Cerro Porteño. Muito bom. Então, aí as notícias do esporte para você ficar bem informado, né, e atualizando aí o calendário esportivo. Bom, vamos às notícias do dia. O UOL traz a seguinte manchete, Morgantini. Fragmentação e dúvida por Lula marcam maratona de debates. A Band abre hoje a série de debates e o UOL, né, trata dessa questão. Ainda há um questionamento e o presidente Lula tenta, mais uma vez, na justiça, garantir a participação, mas, em princípio, Lula não deve participar do debate da Bandeirantes. Nós já temos acompanhado, já tínhamos comentado sobre essa possibilidade, não vai acontecer, certamente, então haverá esse primeiro debate. Agora, é preciso entender também qual é a receptividade das pessoas em relação a essa notícia, qual é a forma em que as pessoas vão compreender a ausência de Lula, principalmente aquela parcela, significativa parcela, inclusive, que tem essa orientação de que deve ou quer votar em Lula, ou em quem ele indicar, no próximo dia 7 de outubro. Então, quando você tem um candidato, esse voto seu está cristalizado, e você não o vê num debate, ainda mais numa situação tão conturbada como essa, de ser candidato, não pode ser candidato, não pode dar entrevista, não pode participar de um debate. Quer dizer, quando você vê um cenário como esse, você acaba gerando um clima de maior resistência que a gente percebe para os eleitores. Então, é entender qual é o impacto
que esse processo terá nas próximas pesquisas eleitorais, que é a forma que nós temos hoje, para medir o sentimento e o humor do eleitor. Muito bem. Ainda o UOL traz uma outra manchete falando sobre a questão financeira. Nós sabemos que essa eleição é uma eleição diferente do ponto de vista financeiro, uma vez que não pode haver a contribuição por parte das empresas, né, como sempre aconteceu, e a primeira vez que vai se usar aquele fundo para as eleições, né? A coligação do Geraldo Alckmin, ontem a gente falou aqui sobre a questão do tempo de TV, o tempo de Alckmin é um dos maiores, né? A coligação de Alckmin vai receber metade do fundo para as eleições, que são 828 milhões de reais. O PT vem em segundo com 270 milhões, ou seja, o Geraldo Alckmin vai abocanhar aí nada menos do que metade, mais da metade do fundo, né, que está previsto para as eleições. Mais um episódio aí dessa parte técnica, né? O mais importante é saber como vai ser usado esse dinheiro, no sentido de encaixar uma estratégia. Ter o maior tempo, ter o maior investimento, muitas vezes mesmo, não representa um caminho de solução, não representa um caminho para a vitória. Nós temos visto isso nos últimos anos. É preciso uma mensagem que gere um tipo de identidade com o eleitor, que gere algum tipo de empatia do indivíduo observar aquele mensageiro e aquela mensagem, falar, não, é isso que eu quero, esse indivíduo aí me transmite uma confiança danada, esse cara que eu quero para presidente ou para governador, pronto, aí vai. E para isso, realmente, o dinheiro ajuda muito na produção, ajuda muito na realização de campanhas, mas ele não convence o eleitor. Muito bem. O Ciro Gomes também se manifestando ontem à noite, ele faz uma série de ataques e questionamentos ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas ele diz que será a última vez que ele vai disputar eleições, né? Está, segundo ele, se despedindo. Você não acha que é precipitado o camarada falar isso no início de uma campanha eleitoral? Talvez você, até a forma como você colocou isso, Edmar, revele esse tempero que ele quer dar, né? Essa coisa de, estou me despedindo, ou vocês me elegem, ou agora, vocês nunca mais vão me ver aqui, sabe aquela coisa? Aí ele acusa o PT de fazer chantagem com o PCdoB, mas ele está fazendo chantagem, ele está fazendo uma chantagem com o eleitor, né? Parece aquela coisa de casal, né? De falar, olha, se você não fez isso, eu vou embora daqui, nunca mais eu volto. Né? Parece coisa de criança, eu vou fugir de casa, aqui eu só vivo sofrendo porque você não põe a quantidade de Toddy que eu quero no meu leite. Não é? Uma coisa de birra, assim, de infantil, coisa... Né? Infantil, pueril, infantil demais. Né? O que revela um traço ainda mais sério repito, você elogio sempre, tem uma chance, do sempre brilhante Ciro Gomes, uma capacidade intelectual sui generis, mas quando a gente pega as relações interpessoais dele, esse tipo de comportamento, a gente fica meio assim, mas é assim que funciona? Então, vou embora, se eu não me elege, então eu vou embora. Bom, o Ciro Gomes não chegou ontem, muito menos anteontem, no jogo eleitoral. Ele fez esse tipo de crítica, olha, estão fazendo uma chantagem com tal partido. Olha, isso foi um jogo de gabinete. Sim, ele é parte integrante do jogo de gabinetes. Em momento nenhum, Ciro Gomes denunciou ou criticou a forma como é feita a política dos partidos no Brasil. Se o fez, continuou dentro de uma estrutura político-partidária. Então, esse tipo de situação de organização dos partidos, ainda mais quando envolvem estados, porque o que o PSB fez, citando um episódio que foi decisivo aí para comprometer na sua campanha, o que o PSB fez foi defender os seus próprios interesses dentro dos estados. Admitiu uma neutralidade no plano nacional para que os seus candidatos tivessem maiores e melhores condições de disputar suas campanhas nos estados, onde tem candidatos do PSB a governador, para citar um exemplo. Isso é natural, isso é do processo político. Isso aí nós fazemos no nosso dia a dia. Você abre mão de algo em detrimento de outro. Isso aqui me interessa mais, né? Eu quero ficar com isso. É como se nós estivéssemos
naquela pelada, sabe aquela pelada que tira o para o ímpar e cada um escolhe um? Cada um escolhe o... E aí você escolheu, não, você escolheu o bom. Ué, sim, eu escolhi o bom porque era a minha chance de escolher o bom. Escolhe o segundo melhor aí, então. Quer dizer, esse é o tipo de bronca do Ciro, ele briga com as regras do jogo. Aí é complicado. Muito bem. Ainda outra informação, o Haddad expõe plano do PT ao mercado, né? O mercado sempre aí a preocupação. Ontem nós falamos que o Meirelles estava falando sobre a recuperação do país, que o desafio e tal, que precisa melhorar a imagem do país para fora, né? E o Haddad também, ele que é da chapa presidencial, é o o candidato a vice indicado, né, por enquanto, ele esteve nesta quarta-feira na XP Investimentos. Há semanas ele fez, segundo a matéria aqui, né, um periplo para explicar o plano de seu partido. Já esteve, por exemplo, na Embaixada da Grécia, em encontro com diplomatas de toda a Europa. Segundo relatos, Haddad foi contundente ao tentar desmistificar alguns temas. Ele disse, eu não sou contra o PPP, né, aquelas parcerias público-privadas, né? Disse o candidato a vice na chapa de Lula. Quem fez a maior PPP da história do Brasil foi eu com o ProUni, completou. Ele disse que é preciso ter cautela com o discurso de quem promete privatizar tudo. Ponderou que Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras são intocáveis, mas que discorda do monopólio do refino de combustível, por exemplo. Questionado sobre a política de controle de preços que marcou a gestão de Dilma Rousseff no Planalto, foi direto. Fui uma vítima disso, não concordo. Lembrando a onda de protestos que começou em São Paulo e se alastrou pelo país em junho de 2013, contra o aumento das passagens de ônibus. Então, o Haddad aí tentando fazer o seu papel de vice, né? E já adiantando, defendendo o plano de governo do Partido dos Trabalhadores. Esse périplo aí do Fernando Haddad vai ser feito por todos os candidatos, e até por ele mesmo, como representante dessa campanha do presidente Lula. O Fernando Haddad é lembrado como nome para substituir Lula em caso da impugnação da sua candidatura. Então, há essa possibilidade, Haddad já vai se familiarizando aí com esse tipo de diálogo, né? É um político experiente, né? O prefeito da maior cidade da América do Sul, né, que é a cidade de São Paulo. Então, vai fazer esse caminho e abrir esses diálogos, né? É interessante perceber, né, o quanto há uma posição rançosa em relação, em alguns setores, em relação às políticas econômicas adotadas pelo presidente Lula. Porque enquanto muitos falam, atacam sem o conhecimento, até próprio do mínimo, do básico de economia, de fato foram os governos do PT que promoveram lucros a grandes empresas, promoveram através disso o desenvolvimento do país, através da expansão e aumento da capacidade de investimento das grandes empresas, né? E as pessoas têm uma ideia muito equivocada, aliás, igualmente infantil, de achar que o PT implantou um governo comunista, né? Um governo comunista onde, por exemplo, os bancos bateram recorde de lucro. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Goiás é Notícia, desta quinta-feira. Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na Drogaria Saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí. Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha... Mais FM, mais FM. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Desejos de rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda falta o seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Pá. Não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa desta quinta-feira, Goiás é Notícia, né, depois de uma pausa aí para um cafezinho e um pãozinho de queijo do Empório dos Pães, né? E para quem ontem tinha gente que falou, mas não tem pão de queijo aí não? Hoje tem, né? Está escondido ali, mas tem. É isso aí. Um abraço para você que está ligado conosco. Eu quero abraçar aqui o Vando Correia, lá de Ouro Verde, né? O grande Vando Correia. Desde o comecinho do programa conectado. Obrigado, Vando. Muito bom ter você com a gente. A Dona Maria Santos também, hoje conectada, aliás, todos os dias, né? Está sempre conectada. O José Justino Filho também, sempre participando e compartilhando o programa. O meu amigo Laurindo Gomes Filho, um abraço para o Laurindo, dizendo aqui, tamo junto, garoto.
Obrigado aí pela audiência qualificada. A Lorena Monturil, ela está fazendo acho que uma pequena provocação aqui hoje. Às vezes assim. Ô, Lorena. Hoje nada de segue o líder? Não, hoje o campeonato é outro, né? O líder. Já é Libertadores, agora na verdade, vice-líder. Agora segue o vice-líder. Segue o vice-líder, isso, né? Por enquanto. O Leandro Reis também está conectado. Abraço para o Leandro Reis, desejando um bom dia para nós, bom dia para você também, bom dia para toda a família Reis. Um abraço para o Leandro, um abraço para o meu amigo Ulisses Reis também, né? Grande radialista anapolino. A Lorena Andrade Leite também conectada. Está sumida. Está sumida, né? Mas apareceu. O José Justino Filho desejando bom dia aos amigos do programa. E a Tânia Maria, sempre conectada, a Tânia que está sempre aí trazendo as informações também da área da saúde, né, a área que ela milita, e é isso aí, pessoal conectado, você pode participar do programa, né, deixar aí o seu comentário, deixar a sua participação, e a gente vai registrar aqui a sua participação nesta manhã de quinta-feira, hoje 9 de agosto, né, e dia bem gostoso, dia diferente, né, com resquícios das chuvas de ontem. Bom, a outra notícia do dia, Morgantini, o Supremo Tribunal Federal, segundo a manchete do UOL, decide que não há prazo para cobrar prejuízos por improbidade, né? Essa semana o Supremo Tribunal discutiu essa questão, se prescreve, não prescreve as ações para cobrar recursos, né, que são muitas vezes desviados da gestão pública por atos dos administradores. E, segundo o UOL, o Supremo decidiu que não há prazo para cobrar prejuízos por improbidade. É uma decisão, até de certa forma, surpreendente, mas mais um capítulo aí em relação a essa saga iniciada com a Lava Jato, de tentar recuperar os valores. Há muitos juristas, muitos especialistas, inclusive citando exemplos de outros países, que dizem que o grande desafio em processos, né, em crimes envolvendo corrupção, envolvendo membros de governo ou servidores de qualquer esfera, é que a principal punição deve ter o foco na devolução do dinheiro. Né? Então, quanto é que é estimado? Ele pegou 100 milhões, pegou 50 mil, pegou 10 reais, ele tem que devolver isso num primeiro momento. Porque a grande questão de repente o cara fica preso. Bom comportamento, consegue pegar aí abaixo de 9 anos, já vai para o semiaberto, para o domiciliar, e o dinheiro sumiu. Quer dizer, o principal problema não é ter aquele criminoso preso, porque, na verdade, ele não é de alta periculosidade, ele não oferece perigo à sociedade para ser colocado em um cárcere. O grande crime dele foi ter tirado o dinheiro que poderia ir para outras áreas, para ir para alguma área de investimento estatal. Então, a grande questão que defendida é essa, você ter um foco muito mais, né, na captura, no resgate desse dinheiro, do que efetivamente em punir. Nós ainda vivemos aqui um momento de muita espetacularização em relação a essas prisões. Nós vibramos demais quando alguém vai preso, aparece algemado, aparece com aquelas fotos de uniforme da cadeia. Sim, aí, olha, fulano é acusado ou foi condenado por desviar mais de 300 milhões de tal governo em tantos anos. Ele está preso. E esses 300 milhões, então, estão devidamente guardados, divididos aí entre todos os agentes, aqueles que foram pegos, aqueles que não, e fica tudo por isso mesmo, quer dizer, todos continuam ricos. Essa notícia que você nos passa, ela se soma uma outra, né? Um dos presos envolvendo, se não me engano, no governo do Rio de Janeiro, ele foi preso e pagou uma fiança para não ficar preso. Uhum. Sabe de quanto foi a fiança? Quanto? 90 milhões de reais. 90 milhões. A Mega Sena, que eu não sei se saiu ontem. Saiu ontem. Saiu ontem? Saiu. Então ela estava estimada em 35 milhões. Ele pagou só para ficar solto, né, para não ser preso, ele pagou 2 Mega Sena e mais uns quebrados. Não é praticamente praticamente não, pouco mais de 2 Mega Sena e meia. Uhum. E meia. Ele pagou. Ele fez um cheque.
E um detalhe, para poder ficar solto. Assim, como é que o cara tem um dinheiro desse? Esse que eu ia dizer. O detalhe é o seguinte: o cara ele paga uma multa altíssima de um dinheiro que ele certamente não tinha licitamente, né? Claro. Ou seja, ele pega o dinheiro que é ilícito para pagar uma multa quer dizer, a própria multa ela dá essa conotação de ilicitude do ato, né? De quem está devolvendo, né? Está devolvendo parte do, né? Quer dizer, como é que você está pagando uma multa? Por exemplo, vou dar a informação correta. O banqueiro Eduardo Plas pagou 90 milhões de finanças. A defesa do banqueiro pediu na terça-feira ao juiz Marcelo Bretas o número da conta em que o valor deveria ser depositado. Pouco mais de 24 horas depois, o depósito foi feito. Então, veja bem, o sujeito pagou 90 milhões de reais para deixar a cadeia. Que tal? Que tal? E qual que é o problema dele? Ele é acusado de ajudar na lavagem de dinheiro para a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. Como é que funciona a lavagem de dinheiro? Ele aqui é banqueiro, então ele tem um banco, tem todo um negócio montado. Você tem dinheiro que precisa ser lavado. Ele entrega para ele, vai fazer todo o processo. Digamos que você tem 100 milhões. Por mês você arruma 100 milhões para lavar. Ele vai colocar de volta para você 70. Porque 30 ficou para ele, ou 20, quer dizer, um percentual. Ninguém lava dinheiro, né? O cara vira um sócio. Então você recebe menos do que você deu para ele, mas devidamente limpo, o dinheiro que tem lastro. Tal. E ele fica. Então, quantas operações ele não realizou e que rendeu para ele um valor e que agora ele paga 90 milhões em menos de um dia? Uma transferência bancária. Vou depositar, por gentileza, 90 milhões na conta ali do judiciário carioca, que a gente vai ter que sair da prisão. Isso. Por falar em STF, tem mais duas notícias aqui do STF. Uma delas é com relação ao reajuste, né? Saiba quanto vai custar o reajuste de 16% no salário dos ministros do STF. Em sessão administrativa, ministros do Supremo aprovaram proposta de orçamento com aumento de 16,38% para os integrantes da Corte. Com isso, o teto de remuneração do setor público pode superar R$ 39.200, abrindo portas para reajustes nos cofres públicos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal concedendo esse aumento para os ministros, isso vai fazer uma cadeia, né? Um efeito cascata. Efeito cascata, por quê? Porque todos os demais cargos públicos brasileiros, eles têm como teto esse limite do Supremo Tribunal Federal. E principalmente era uma reivindicação dos juízes. Dos juízes, né? Dos magistrados. Os magistrados pelo Brasil inteiro estavam enviando documentos, pedidos, solicitações, recomendações para que os seus salários fossem reajustados. O impacto é de 717 milhões de reais em todo o judiciário. Então, está aí, 16% de aumento, né? Em um momento que a gente vê segmentos da sociedade idolatrando juízes como abnegados heróis, né? Como pessoas que são patriotas, estão a serviço do Brasil. Olha, são servidores que devem estar a serviço das suas funções como qualquer um outro. Eu não entendo como é que cria-se uma idolatria tão grande a um juiz e não se cria idolatria ao sujeito que mantém a sua rua limpa. Você sequer dá bom dia. Você nunca foi levar um café para o gari que passa levando o seu lixo ou limpando a sua calçada para você. É um servidor também, um servidor municipal. Hoje um servidor estadual ou um servidor federal, mas cria-se uma idolatria. E, no entanto, para usar a mesma comparação, o gari, né, aquele servidor responsável pela limpeza das áreas públicas, não tem o poder de aumentar o salário em 16%, como fez o grupo, né, dos 11 ministros do STF, que deu esse aumento. Muito bem. Ainda com relação ao STF, para já fechar aí o judiciário, o Supremo Tribunal Federal elege Toffoli presidente até 2020. A posse deve ser agora em setembro. Então, o Toffoli deve ser o novo presidente, substituindo a doutora Carmen Lúcia. Já estava combinado isso, né? Já era um acerto prévio, já tinha feito esse anúncio há alguns dias, agora foi a oficialização. Agora é esperar se há algum tipo de mudança na condução das pautas do STF, o que aparentemente não deve acontecer.
Muito bem. Registrando aqui a participação dos ouvintes, o Morghettini, a Maria Santos, ela diz o seguinte: parabéns pelo programa, gosto muito das notícias, principalmente a clareza que nos passa a respeito de política. Entendo mais na maneira que vocês nos passam. Seriedade sempre, né? Então, aqui a Maria Santos fazendo um comentário positivo do programa, né? Obrigado, né? Legal, bom saber disso. Isso. A Andréa Barbosa também desejando um bom dia. E o César Donizete Pereira também nos acompanhando. Um abraço, né, pro Cezão. O Cezão tá aí ligadão. Isso, tá ligado. O Eduardo da Diagramações, né, ele faz um seguinte questionamento. Você não acha que um corrupto é muito mais perigoso, solto, do que um bandido armado? Indiretamente e diretamente, o corrupto rouba várias vidas e a esperança de pessoas que lutam diariamente por uma vida melhor. Matam a educação, matam a dignidade, matam a esperança de melhora. Corrupto deveria mofar eternamente na cadeia, sem direito à fiança. Eduardo, bom dia. Não acho, e na verdade eu não acho, assim como o Código Penal brasileiro também não acha. Eu entendo a sua ponderação e até certo ponto vejo bastante lógica nela, mas é uma diferença muito grande entre esse corrupto que você cita, e um cidadão, um sujeito que pode pegar uma arma e sair matando todo mundo, ou mata, né? Porque a diferenciação está na oportunidade. Qualquer um pode pegar uma arma e matar alguém, ou pegar uma faca, ou com as próprias mãos, né? E a compreensão legal é que um corrupto desse, como você falou, que é um assassino de esperanças, ele precisa ter a oportunidade de estar lá, né? Ele não pode sair na rua e dar um golpe de milhões. Se fosse possível, vou te dizer, infelizmente, nós teríamos muito mais casos assim, porque o que a gente percebe é que o problema ele é cultural brasileiro. Nós temos, em geral, uma tendência a querer tirar uma vantagem, e principalmente se for do erário, né, se for da coisa pública, parece que não tem dono. Então, se não tem dono, está à espera de alguém pôr a mão. Né? Fica aquela coisa, se eu não pegar, alguém vem aqui e pega, alguém vai topar esse esquema. Então, o grande problema, como nós falamos sobre corrupção e tudo isso, é porque não é um problema de políticos. Políticos somos nós, Eduardo. Você é político, eu, o Edmar. A diferença é que entre nós aqui, um de nós vai botar a cabeça para fora, vai ser candidato a vencer e vai se tornar alguém com chances de fazer uma negociação e aceitar certas condições ou não. O político não é um ser humano vindo de outro planeta. Ele está, inclusive, dentro da nossa sociedade. Ele vem do nosso meio. Então, é isso que nós precisamos mudar. É através de um processo educacional que renove a nossa sociedade. Na verdade... Porque se a gente imaginar que os políticos são os malvadões, parece que nós somos vítimas dos políticos. E nós não podemos ser vítimas de alguém que nós escolhemos para colocar lá. A questão se você seguir essa lógica, a qual eu disse, parcialmente eu concordo, qual que é a pena que você estipularia? Ele disse que político tem que mofar na cadeia. Qual a pena que você estipularia para aquele indivíduo que troca o próprio voto por um emprego? Não. Minha família inteira vai votar nele porque ele empregou meu pai, porque ele me arrumou um emprego lá em tal lugar. Ele é candidato a vereador e ele falou que vai ganhar e vai me dar na prefeitura, vai me dar um carguinho. Porque eu vou que pena que tem para aquele sujeito que vende o voto, porque é clássica história antiga, por uma dentadura. Um saco de cimento. Por um saco de cimento. Aquele que vende voto por R$100. Esse nós vemos até hoje, viu, Eduardo? Esse é mais comum. Cara, faltando 2 dias para eleição, o cara solta 50 na mão ali, pá, 100zinho, para acertar para a família. Que pena que você dá. Aí você vai encarcerar, então, famílias inteiras. Veja, a lógica não é essa. A lógica é que a gente, primeiro, na questão que nós levantamos, nós resguardemos o dinheiro, nós precisamos desse dinheiro de volta. Mais do que punir o sujeito, não que não deva punir, mas o principal não é aparecer o cara algemado. Pode algemar, mas o principal tá bom. Antes de ficar pensando se vai prender, vai Bangu, Benfica, vai não sei para onde, cadê os 100 milhões? Cadê os 300 milhões? Cadê os 50 milhões? Vamos reaproveitar esse dinheiro. E aí depois a gente mexe com isso. Começa por aí. E depois, aí a parte mais importante, é nós criarmos uma nova geração de brasileiros que pensem, que sintam vergonha em fazer um negócio, que sintam vergonha em falar a frase achado não é roubado, né? Que sintam vergonha em falar de graça é mais gostoso, né? Essas frases nós ouvimos muito por aí. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Nós não fomos criados assim, não sei qual é a idade do Eduardo,
mas certamente em algum momento ele ouviu essa frase e não sentiu vergonha, né? Não o próprio Eduardo, mas no geral, nós no geral, não sentimos vergonha em levar uma vantagem em cima de alguém. É nesse processo de levar vantagem que a gente entra num esquema de corrupção. Porque a corrupção é aquela do guardinha chegar e falar, você está multado aqui porque você parou no lugar errado. Tem como a gente resolver aqui, o capitão? Ah, tem, vamos que eu resolver aqui. Ou o cara chegar e falar, se eu dar um cafezinho aqui, a gente resolve. Né? Ou o sujeito que não estudou, nunca fez uma faculdade, ou passou pela faculdade tem 10 anos, mas tem carteirinha de estudante porque ele paga meia. Ele passa a perna no cinema, ele passa a perna no teatro, ele passa a perna em um lugar que dá desconto. Isso é corrupção, não é? Sim, Eduardo, isso é corrupção. A diferença é que a entradinha custa R$20, você paga 10. Acontece que se amanhã esse mesmo sujeito que faz esse rolo te for 100 milhões e ele poder pegar 50, ele pega. Muito bem. É muito comum a gente ouvir a pessoa dizer, né, em época de eleições, o seguinte, olha, eu só voto se me der alguma coisa, né? Só voto se me pagar. Então, assim, é o lado, como você disse, o cidadão, de uma forma geral, quer levar vantagem, né? É uma cultura brasileira. Não, você falou um termo aí que é uma tradição. É uma tradição Quando você estabelece isso como tradição, quando você deixa de sentir vergonha por algo que sentir, né, você percebe que é alguma coisa séria. Hoje as pessoas falam claro e abertamente isso que você falou. Né? Eu vou votar no fulano, não, porque ele me prometeu que ele vai me colocar ali num negócio, eu estou esperando. Não, ele vai me facilitar um negócio. Um empresário, não, vamos investir aqui no fulano para deputado, porque ele vai ganhar e lá ele vai apresentar um projeto que me interessa. Eu quero que autorize aqui não sei o quê, eu quero que arrume algo que me beneficie. Então, vamos investir nesse deputado aqui. Não, vamos perseguir o outro, porque o outro, ele está contra esse projeto meu. Pronto. Você estabeleceu uma relação na qual o interesse pessoal, o interesse financeiro, ele está muito além de qualquer tipo de ideal da coletividade. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você ainda pode participar. Deixe o seu recado aí na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook ou também você pode mandar no 995294013. O nosso WhatsApp da Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria Saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada.
parada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. De rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda solta o seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Bar. Eu não ligo muito, eu sabia, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Programa Goiás é notícia. É notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira, hoje, 9 de agosto de 2018. Mais uma vez, registrando aqui a participação dos nossos ouvintes na nossa live. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Você que participa, deixa aqui o seu recado. Um abraço, deixa aqui o Vando Correia, Maria Santos, José Justino Filho, Laurindo Gomes, a Lorena Monturil, o Leandro Reis, aquela encunha aqui do lado, mas também conectada. Deixa eu ver quem mais, a Lorena Andrade, Leite, sempre ligada, a minha amiga Tânia Maria, a Andréia Barbosa, desejando um bom dia para todos nós, né? O Eduardo Diagramações, sempre participando com a gente também, o César Donizete Pereira, acompanhando o programa, a Delvir de Freitas G. Pereira, ela diz olá para nós, e ela diz o seguinte: gosto do programa, é sério, né? Então, a Delvir sempre acompanhando, participando com a gente, né? Obrigado aí a todos que nos acompanham, participam, interagem aqui com a Mais FM, através das redes sociais, através dos nossos aplicativos, né? Tem sempre alguém participando. Então, a gente agradece e deixa aqui aberto, né, o espaço para você deixar o seu recado, para você se manifestar. Bom, estava dando uma olhada aqui na coluna Giro do Popular, o Morgantini, e começa com uma manchete. Nós falamos aqui ontem sobre a questão das chapas, né? Das chapas das eleições de 2018, e a notícia é: chapas se dividirão em frentes de trabalho. Os principais candidatos que disputam o governo e as 2 vagas de senador devem se dividir em frentes isoladas de trabalho durante a maior parte da corrida eleitoral. O objetivo é alcançar o maior número de municípios na primeira eleição estadual, com 45 dias, antes eram 90 dias. E as chapas devem se unir quase que exclusivamente para as ações nas maiores cidades goianas. No caso de Daniel Vilela, PMDB, devem ser pensadas agendas diferentes para os 4 candidatos, com reforço do ex-governador Maguito Vilela. Na base, a candidatura do governador Zé Eliton terá a mesma estrutura. É cogitada a abertura de uma frente para o presidente da Assembleia Legislativa, José Witt, PSDB, primeiro suplente de Lúcia Vânia na disputa ao Senado. Cátia Maria, do PT, deve dividir sua agenda com o senatoriável petista Luiz César Bueno, exemplo de Daniel e Eliton. Ronaldo Caiado também planeja frentes distintas para cada integrante da majoritária. Mulher do Democrata, Gracinha Caiado, também terá agenda própria, ou seja, essa eleição, o tempo é bem curto, né, para as campanhas, para a campanha, e os candidatos precisam alcançar o estado inteiro. Como fazer isso, né? Então, estão tentando dividir as tarefas aí para
para os principais cargos das chapas majoritárias. O tempo é curto, não dá para o candidato a governo estar em todos os lugares, né? Não há tempo hábil, não há condições, e aí a estratégia vai ser isso, né? A colocação de representantes que estão na chapa, ou que mesmo não estando na chapa são referências para o eleitor, né? Transmitem algum tipo de confiança, pelo menos essa é a aposta dos candidatos. Por exemplo, o governador José Hélito tem no candidato ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo, um cabo eleitoral. Então, Marconi Perillo vai estar onde José Hélito não está, mas levando essa mensagem, pedindo votos, né? Aí Ronaldo Caiado, segundo a nota, vai usar a sua esposa também com essa estratégia, para que ela vá até os locais, promova reuniões, certamente entre nesses ciclos em que ela tem uma influência e também faça o seu pedido de votos e mande sua mensagem. Um cabo eleitoral importante de Daniel Vilela, sem dúvida, é o ex-governador Marguito Vilela, seu pai, que tem uma passagem exitosa por Aparecida. Aparecida de Goiânia deve ser a grande base do projeto do MDB, junto com Goiânia, mas sobretudo em Aparecida, e aí por aí vai, né? Há essa divisão das influências, né? É natural que aconteça isso, dado um tempo curto e um estado geograficamente muito grande. Aqui tem um complemento dessa informação, diz o seguinte: a coordenação de Hélito terá participação de prefeitos. Roberto Naves, do PTB, e Jânio Darro, do PSDB, serão responsáveis por Anápolis e Trindade. No entorno, Walter Rodrigues, ex-TCM, coordenará as ações ao lado dos chefes dos executivos municipais. Então, um detalhe aqui para a cidade de Anápolis, onde, segundo a nota do Giro, o prefeito Roberto Naves deve fazer campanha para o José Hélito, deve coordenar a campanha aqui na cidade. O prefeito Roberto Naves vai fazer a campanha para José Hélito, porque o PTB integra a chapa governista, né, e tem aí uma saia justa pela frente, porque aqui é a base também, uma das bases da candidatura de Ronaldo Caiado, ele que é anapolino, né, e tem apresentado bons índices na cidade. Então, deve haver aí uma situação interessante em relação às campanhas. Mas tudo dentro do programado, natural que isso aconteça, e saber o que vai ser feito daqui para frente. No caso de um possível segundo turno, tendo o Caiado como candidato, como ficaria isso? Vamos entender nos próximos capítulos. Né? Vamos ver, né? Ainda uma notinha aqui na coluna Giro diz o seguinte: Kátia Maria e Geli Sanches, candidata ao Senado, estiveram ontem com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Falaram do fortalecimento de candidaturas femininas em Goiás. Então, a professora Geli, aqui da nossa cidade, que é candidata ao Senado, na chapa do Partido dos Trabalhadores, e a professora Kátia Maria, que é a candidata a governadora, foram ontem à presidência do partido, né, a Gleice Hoffmann, para mostrar, né, essa busca do fortalecimento das candidaturas femininas. E é certamente uma referência para o Brasil, né? Porque imagino que poucos estados, né? Aliás, pouquíssimos, se tiver mais de um, tem na sua chapa duas mulheres em condição de tanto destaque, né? Uma candidata ao Senado e outra candidata ao governo, né? Então é uma referência nesse tema que é tão falado, que é esse apelo, esse movimento pelo ingresso da mulher, pela entrada das mulheres na política eleitoral, no debate social, né, no debate público. Então, interessante esse encontro com a presidente do partido, uma presidente, uma mulher, um fato marcante. Muito bem. A gente falou aqui no início do programa, repercutiu nacionalmente ontem a notícia de esgoto contaminado no córrego das Antas, né? Essa é uma notícia que repercutiu nacionalmente, né? E o Portal 6 traz aqui a matéria dizendo o seguinte: ambientalistas do Grupo de Proteção Ambiental, GPA, de Anápolis, suspeitam que o córrego das Antas, que corta a cidade de sul a norte, pode estar contaminado devido a descarte de cal e esgoto feitos pela Saniago. O caso foi descoberto depois de denúncias de que uma espuma estava se formando no local na última segunda-feira.
a equipe se deslocou até lá para verificar a situação de perto. Interessante porque muitas vezes a gente vê a denúncia de resíduos sendo jogados nos córregos por empresas, mas me parece, né, tudo que eu vi, que é a própria Saneago que não está conseguindo tratar o esgoto e, inclusive, tem vazamento lá nas lagoas de decantação da Saneago aqui na cidade. Mais uma prova do descompromisso da Saneago com a cidade de Anápolis. Esse é um assunto seríssimo, né, que precisa ser, obviamente, investigado. Porque você imagina que uma empresa estatal, né, que na condição de dar o exemplo, está, na verdade, fazendo o processo contrário, né, poluindo o meio ambiente e promovendo um problema tão sério como a poluição do Córrego das Antas. Você imagina que é como se a Saneago não precisasse de problema, né? E que aí adquirisse mais um. De todos que ela tem na cidade, né, de todas as situações que envolvem a Saneago na cidade de Anápolis, ela agora ainda inventa mais esse, que é o de promover a poluição ambiental. Pois é, então, alguns dias atrás eu estava observando a volta daquele mau cheiro, lembra daquele mau cheiro que perturbou Anápolis há algum tempo atrás? Essa semana, né, parece que essa coisa tinha voltado, né? Justamente passando ali na região da BR, né, próximo onde tem a lagoa de decantação, ou seja, às vezes empresas são acusadas de poluir, quando na verdade quem está poluindo, quem está gerando esse tipo de transtorno é a empresa que deveria, ao contrário, cuidar, né? Cuidar bem, porque afinal ela é bem remunerada pelo usuário anapolino. Exatamente. Muito bem, com essas informações a gente, nosso tempo esgotado, a gente termina. Alguma observação a mais, meu Gatinho? Alguma coisa que eu passei batido? Não, agora é acompanhar. Hoje hoje o debate, né? Hoje o debate da Band, né? E a expectativa para o debate que acontece nas grandes redes de TV do país. Vamos acompanhar, né? E ver quais são tem novidades, né? Alguma novidade? Vamos saber como é que cada um dos candidatos vão se comportar, né? Certamente muitos temas, muitas estratégias estão sendo definidas em relação a perguntas, respostas, né, por parte dos candidatos. Vamos tentar entender o que vai ter de saldo disso tudo e como vai ser o tema, né, Lula, candidatura do PT, dentro como é que ele vai desse ser debate, né? Tratado no debate. Né? Muito bem, nosso tempo está esgotado, nós queremos agradecer a todos que participaram conosco, todos que contribuíram aqui de alguma maneira, a você que compartilhou o nosso programa. Se você gostou, né, compartilhe. Um abraço para a Adriana Pereira, que está conectada, um abraço também para a Ludmila Rodrigues, que nos acompanha mais tarde, um abraço para você que ouve pelo WhatsApp. Nós encaminhamos para uma grande parcela de ouvintes que não tem chance de ouvir ao vivo pela manhã, mas que ouvem depois no WhatsApp. Um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que está sempre conectado, né? Essa semana falei com ele e disse, olha, não estou aparecendo lá, mas eu estou sempre ligado, né, e ouvindo pelo aplicativo. É isso aí. Um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem amanhã tem a Voz de Anápolis, né? Mais reportagem, mais, como diz o tempo, maior, né? E a participação também dos repórteres Paulo Roberto Belém e Felipe Holmes no programa A Voz de Anápolis. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.